A paz do Senhor Jesus. Saúdo a igreja presente, aqueles que estão conectados conosco. A paz do Senhor. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. Primeiro, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 32. Depois vamos para o Evangelho de João, mas primeiro Lucas. Evangelho de Lucas capítulo 22, verso 32. O Senhor Jesus conversando com o apóstolo Pedro: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Evangelho de João, capítulo 21, verso 18. Evangelho de João, capítulo 21, verso 18. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. Jesus conversando com o apóstolo Pedro de novo. Andavas por onde querias, mas quando já fores velho, experiente, provado, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Amém. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vou fazer uma pergunta aqui para a igreja de Castanheiras, aqui, os crentes. Palavra hoje, interessante, nós estamos no culto profético, né, pastor João? O senhor deu uma revelação que a palavra estava com o ministério. Estava escalado com outro companheiro. E consultamos ali, sobrou para mim, né? Então, os irmãos, tenham um pouquinho de paciência aí, certo? O senhor deu uma visão antes, culto profético. Embora nós estamos no verão, mas lá fora era inverno, caía neve, muita neve. E na visão o senhor mostrou que pessoas entravam na igreja com resquícios da neve. Neve nas roupas, neve nos cabelos, mas outros não tinham neve. E o motivo que essas pessoas carregavam essa neve consigo é porque a candeia delas estava apagada, então não tinha fogo. Porque se tivesse fogo, não tinha neve. Então o discernimento é claro, né? Lá fora há uma grande frieza espiritual. Infelizmente, alguns estão atingidos, contaminados com essa frieza espiritual. E na visão o Senhor mostrava que eles estavam já acomodados, acostumados com essa frieza. O Senhor queria dar um despertamento nesta noite, queria reabastecer essas candeias e reacender esse fogo, renovar o fogo. Vamos fazer uma enquete aqui na igreja de Castanheiras. Vamos supor que eu distribuísse para os irmãos aqui uma enquete, uma folha com uma enquete. E a pergunta da enquete era a seguinte: do colégio apostólico dos discípulos, os 12 apóstolos, quais os 3 que você acha que eram mais crentes? Deu para entender a pergunta? Hélio, do colégio apostólico dos 12 apóstolos, eu já tenho os meus. Top 1, João. Top 2, Pedro. Top 3, Tiago.
era o grupo de intercessão de Jesus. Na minha lógica, na minha razão. Mas aqui, meus irmãos, o texto que nós lemos, Lovato, nós prestamos atenção, era o encerramento do ministério de Jesus. Presta atenção, os crentes interessados. Eles já tinham feito a última ceia, já tinham participado da última ceia. Jesus serviu a ceia para todos eles. 3 anos de ministério, já encerrando ali. Ele já ia agora ser preso. Ele conversa com Pedro. Pedro, eu roguei o Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Eu fico imaginando, pastor João, os outros discípulos olhando uns para os outros. Eu imagino, quando eu leio a palavra, eu procuro enxergar aquela cena. Eu faço assim. Ninguém é obrigado a fazer isso. Enxergar aquela cena do colégio apostólico, após a ceia, depois daquela bênção, o Novo Testamento inaugurado, o período da graça inaugurado, a lei encerrou, e Jesus chama Pedro, o único que teve uma experiência que nenhum deles teve. Andou sobre as águas, viu o morto ressuscitar, viu o paralítico andar, viu o cego ser curado, e agora Jesus chega para ele assim na tampa, porque ele amava Pedro. E a palavra diz: quando nós amamos, nós falamos a verdade, não somos falsos. Quando nós amamos, não somos falsos, nem hipócritas. Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. Tiago deve ter olhado para João, João para Bartolomeu. O Pedro não converteu. O Pedro não é convertido, e nós somos. Se Jesus está falando que Pedro não se converteu, e nós? Com tanta experiência que Pedro teve. Mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. O Evangelho de João que nós lemos, Jesus já tinha sido morto, ressuscitou, apareceu para eles e fala com Pedro: Pedro, você quando era mais novo, quando você era imaturo, você fazia o que você queria. Mas Pedro, quando você ficar velho, não é cabelos brancos não, você ficar experiente, se tiver experiência mesmo, quando você se converter, outro vai te conduzir para onde você não queira ir. Meus irmãos, falando por mim, queridos, eu falo por mim. Quando eu leio essas coisas na palavra, eu me coloco diante do Senhor. Eu me coloco. Eu não brinco de evangelho. E para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu conheço crentes que entre a palavra de Deus e a razão deles, eles ficam a razão deles. Então a palavra da Bíblia não é para eles a palavra de Deus. A palavra de Deus só é para eles palavra de Deus quando a palavra de Deus é de acordo com a razão e o que eles acham. Um exemplo, sem entrar em detalhes. Gênesis, Deus criou macho e fêmea. Mas eu conheço crentes que acham que não tem nenhum problema. O que está acontecendo por aí, eles acham que isso também é amor. Então, está tudo certo. Eu respeito a opinião, mas isso é pecado. A Bíblia chama de pecado, mas o adversário conseguiu transformar a palavra pecado em estilo de vida. Certo? Então, meus queridos, 3 anos depois de conviver com Jesus, de ter experiências com o Senhor Jesus, de ver tudo que Jesus fez, quando você se converter, Pedro, confirma teus irmãos. Então, pessoas que pensam na sua razão, observe, há muitos que pensam
Há muitos crentes que pensam que porque eles tiveram experiências com Deus, eles são convertidos. Eu orei, Deus respondeu, amém. Isso é uma experiência maravilhosa, mas isto não é sinal de conversão. Não é. Porque se fosse, Pedro tinha falado com Jesus, tinha falado com Pedro: Pedro, você já se converteu, então você agora, quando você se converter. E eu pergunto aos irmãos o seguinte: Pedro gostou de ouvir aquilo? Ele gostou? Sim ou não, Rogério? Mas a palavra diz isso? Diz ou não diz? Que isto, Senhor? Ele falou assim, ele falou, eu estou só no nosso linguajar. Ele falou assim: Senhor, eu estou pronto a morrer contigo. Qual foi a resposta de Jesus, André? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Horas depois, não foi dias não, hein? Não foi dias e nem semanas. Horas depois, Pedro estava no pátio de Caifás, na fogueira. Você é Galileu? Eu não. Você é um deles? Não sou. Você conhece ele? Não conheço. Eu pergunto, era ou não convertido Pedro? Hein? Jesus estava certo? Mas Pedro não gostou não. Você está gostando? Nós estamos gostando daquilo que o Espírito Santo está testificando no meu coração, no seu? Não sei. Se o Espírito Santo está podendo testificar na minha vida e na sua. Pedro não gostou não. Eu estou pronto a morrer contigo. Horas depois, negou Jesus. Meus queridos, ter experiência com o Senhor é bom, é muito bom, é excelente. Mas conversão é transformação. Conversão é mudança de dentro para fora. Conversão é ação, domínio e governo completo do Espírito Santo na minha vida. Conversão é o homem, a mulher consultar ao Senhor. Você vai estender suas mãos, Pedro. Você vai estender as suas mãos e outro vai segurar nela e vai te levar para onde você não quer ir. Você vai fazer a vontade do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias de uma sociedade ególatra. As pessoas são egoístas e elas querem fazer o que a carne delas deseja, o que a razão delas manda. Mas quando eu sou convertido e eu quero fazer alguma coisa, e o Espírito Santo fala, não faz isto. O Espírito Santo dá um dom espiritual, o Espírito Santo dá um sonho, o Espírito Santo revela uma mensagem, o Espírito Santo fala através de um louvor, que ele toca no meu coração, eu entrego para ele minhas mãos e digo, me dirige, Espírito Santo. Eu não quero fazer isso, mas eu amo Jesus, eu fui transformado, pode me dirigir. Quem está vivendo assim? Quem está vivendo assim? O convertido é aquele que Deus muda primeiro por dentro. Isto é, Deus, através do Espírito Santo, mudou, transformou o coração dele. Há muitos, meus irmãos, que vêm para o seio das igrejas. Isso é bênção. Ninguém está reclamando disso. Estão nos grupos de assistência, oram, gostam do culto, gostam do Senhor Jesus, mas não se converteram ainda. Mas lembre de uma coisa, a mesma palavra de Jesus para Pedro é para mim e para você. Eu roguei por ti, Pedro. Eu roguei ao Pai por ti, para que tua fé não desfaleça. Meus irmãos, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Cada manhã que eu abro os meus olhos, eu louvo o Senhor. Senhor, eu te louvo porque eu estou amanhecendo mais um dia na tua presença. Eu te louvo porque, apesar das minhas falhas e dificuldades, a minha fé não desfaleceu. O convertido louva a Deus todo dia pela salvação. Assim como o Senhor foi paciente, longânimo, misericordioso com Pedro, é conosco também. Eu roguei por ti ao Pai, para não te perder, para meu espírito poder trabalhar seu coração. Quando Jesus falou, meus irmãos, com os discípulos,
falou com eles, só com eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus queridos, esta frase é uma frase poderosa. Quando uma frase dessa não toca mais meu coração, minha candeia apagou. Porque ele diz o seguinte: eu sou tudo. Eu sou tudo que o homem precisa. Eu sou a direção para a vida eterna. Eu sou a verdade para a vida eterna. Eu sou a vida eterna. O crente que não se satisfaz com a vida eterna, tem alguma coisa errada com ele. Pedro, quando tu te converteres, ou te conduzirá. Quem é esse outro? Quem os irmãos acham que esse outro, que Jesus falou com Pedro? Outro vai te conduzir. Sabe qual é o nome do outro? Espírito Santo. Não vai ser sua razão, Pedro. Não vai ser seu ego. Não vai ser sua natureza velha. Vai ser o outro. Vai ser o Espírito Santo. Onde tu te converteres, Pedro, você não vai fazer mais a sua vontade. A sua vontade, Pedro, estará submissa à vontade do outro, o Espírito Santo. Isso é fácil? Isso é fácil? Qual é o grande problema dos casamentos hoje? É isso aqui, ó. A mulher quer fazer uma coisa, o esposo quer outra. Não, eles não querem, cada um, é uma queda de braço. Dentro de casa, os filhos vendo aquilo. Mas a Bíblia diz, Jesus falou com Pedro: outro vai te conduzir. Você não vai fazer a sua vontade, Pedro. Vai fazer a vontade do outro. Isso é conversão, meus irmãos. Fazer a vontade do outro, do Espírito Santo, é conversão. É difícil, mas é possível. O Senhor amava profundamente a Pedro. Por isso dizia verdades sem rodeios para ele: Pedro, você é muito amado, mas você precisa se converter. Já pensou, pastor João, se eu e você chegássemos aqui, hein, numa reunião de grupo de exceção, para os irmãos precisam se converter. Nós estávamos fulminados. Nós estávamos fulminados. E nós não vamos dizer uma coisa dessa, porque quem somos nós, né? Mas Jesus pode dizer. O Espírito Santo pode dizer: Daniel, você precisa se converter. Fulana, você precisa se converter. Ó, você está colocando sua vida espiritual em risco por futilidade. Você está colocando a sua fé em risco por vaidades. O Espírito Santo pode falar isso. Eu não posso não, meus irmãos, mas o Espírito Santo pode. E ele sabe como falar, sem ofender. Não existe salvação. Está na hora de terminar? Está na hora já? Se não chegar a hora, você pode me falar. Não existe salvação sem transformação, sem conversão verdadeira. É a oração de Jeremias. Eu lembrei, pastor João, do profeta Jeremias, quando comecei a ler esse texto aqui, Jesus conversando com Pedro. Meus irmãos, eu estou falando por mim, que só posso falar por mim. Quando o Senhor me tocou a ler esse texto, eu me coloquei diante do Senhor. Me coloquei diante do Senhor. Aquilo que eu preciso é me converter. Tem coisas que talvez não me converti ainda não, mas eu estou buscando o Senhor. Os irmãos, não sei. Eu estou falando por mim. Mas eu me lembrei do profeta Jeremias. Profeta Jeremias. Os irmãos sabem quem é o profeta Jeremias? O profeta chorão. Sabe o que ele diz? Converte-me, Senhor. O profeta falando com Deus, porque ele tinha temor. Ele tinha temor a Deus. Converte-me, Senhor, e me converterei. Só tu podes mudar, Senhor, minha mente, meus pensamentos e meu coração. Eu posso ficar rouco aqui, meus irmãos, não adianta nada. Mas se o Espírito Santo conseguir
Se o Espírito Santo conseguir entrar numa brechinha só no meu coração e tocar lá e dizer assim: você precisa converter, Daniel, isso aqui você não converteu ainda não. Deus pode fazer isso. Mas nosso coração é muito duro, meus irmãos. Não é porque nós somos crentes, o coração nosso é sensível, não. Nosso coração é muito duro ainda, que se não fosse, caía fogo do céu todo dia. Se o nosso coração fosse mais sensível e derramado aos pés do Senhor, quando esse grupo cantasse aqui, vidas eram batizadas com o Espírito Santo todo culto. Eu creio nisso. Eu creio que o Pentecostes não foi algo histórico, não. Eu creio que o Pentecostes continua até hoje. Eu creio. E eu quero. Eu não quero viver uma vida espiritual fria. Eu quero viver o Pentecostes. Não sei se eu estou conseguindo não, meus queridos, mas eu estou lutando. Eu estou lutando. Converte-me, Senhor. Me converterei. Converte-me. Quer saber onde está esse texto? Vou só falar, não precisa projetar não. Jeremias 31, 18, 19. Quem quiser conferir, eu estou falando a verdade. Converte e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Fico pensando, pastor João, um profeta, e chorar aos pés de Deus e pedir para se converter. Eu fico pensando na minha situação, pastor João, estou falando sério. Meus queridos, isso aqui é sério. Isso aqui é sério, meus irmãos. Sério. Nós temos que parar de brincar de evangelho. Nós temos que parar de ficar em porta de igreja falando mal dos outros. Nós temos que contar bicho na porta da igreja. Sabe o que Jeremias estava falando? Profeta Jeremias, você tem ideia do que era ser um profeta? Para ele orar assim, ele estava dizendo o seguinte: eu preciso de ti para me converter, meu Deus. Eu preciso de ti para me converter. Eu preciso, meus irmãos, eu preciso de Deus para me converter. Só tua graça, só teu amor, só tua misericórdia poderosa pode mudar meu coração por inteiro. Seu coração converteu por inteiro. Eu estou buscando o Senhor para isso. Eu estou buscando. E ele diz mais, João, pastor João, no versículo 19: na verdade que depois que me converti, tive arrependimento. Você já teve arrependimento de verdade? Você se converteu. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você se arrependeu das suas mentiras, se você se arrependeu das suas falsidades, se você já arrependeu de falar mal do seu irmão que ora por você, se você já se arrependeu mesmo aos pés do Senhor, você se converteu. Porque só tem arrependimento, o profeta diz aqui, depois que é convertido. Meus queridos, uma coisa é ser crentes com experiência com Deus, é muito bom. Ter experiência com Deus é muito bom. Mas outra coisa diferente é ser crentes com o coração totalmente convertido, entregue nas mãos do Senhor. Pedro, eu roguei ao Pai por ti. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que os irmãos e irmãs no YouTube estão aí? Podia estar em outro lugar. Sabe por quê? Porque Ele rogou por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Pedro, quando você for mais velho, quando você for provado, geralmente, meus irmãos, vou terminar. Geralmente, você sabe que é convertido mesmo é na prova, é nas provas. Quando tudo está bem,
é fácil ser convertido. Mas quando vem as lutas, quando vem as tempestades da vida, quando vem os furacões da vida, é nesta hora você sabe se o homem é convertido. Murmurador não é convertido. A Bíblia diz isso. Todo crente na igreja, se vê murmurando, pode saber. Ora por ele, porque ele não se converteu. Ele pode ter experiência com Deus, como Pedro tinha. Mas Pedro não era convertido ainda. Mas Pedro, você vai estender as suas mãos e outro vai te conduzir. Eis-me aqui, Senhor. Você quer estender suas mãos para o Senhor hoje? Você precisa? Eu preciso, meus irmãos. Eu preciso estender minhas mãos. Eis aqui, Senhor, minhas mãos. Me leva, me dirige, me conduz, Senhor. Minha natureza é difícil, Senhor. Meu gênio é difícil. Eu tenho uma herança familiar difícil. Eu não levo desaforo para casa. Eu não aceito isso nem isso. Mas, Senhor, eu me entrego. Eu quero me entregar ao Senhor. Pedro, você vai estender as suas mãos. Estender as mãos, meus irmãos, vai se entregar. Eu me entrego, Senhor. E quero que o outro me dirija. Difícil, meus irmãos, fácil de pregar. Facílimo de pregar isso aqui. O outro dirigir, mas é difícil viver. Está muito difícil hoje o Espírito Santo de me dirigir. Me dirige para cá, mas aqui não, aqui eu vou parar, eu quero ir para cá. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Queridos, a palavra, a mensagem é orvalho. Sabia? Só mostrou que caiu um orvalho sobre a igreja durante a mensagem. Foi exortação, não, foi despertamento. Muitos estavam aflitos, outros angustiados, muitos preocupados com a saúde. Mas ao término do culto havia em muitos corações uma glorificação pelas bênçãos que o Senhor deu durante o culto. Consultei o Senhor para contar uma experiência aqui para os irmãos. Vou ler o texto que o Senhor deu na consulta. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Me lembrei, durante esse louvor, de um casal, pastor João. Ele era filho de pastor. E ela, a moça, era tecladista da igreja. Fazia solo na igreja. Não tem nada a ver com os irmãos que fazem solo. Então é uma experiência aqui dessa casal. Eles casaram, tiveram um filho no tempo certo, direitinho. Apresentaram aquela criança ao Senhor. Fiz a apresentação, era pastor deles na época, lá em Valadares. A mãe dela era do grupo de intercessão. E passaram alguns meses, eles foram começando a vir pouco à igreja. A mãe preocupada, pastor, vamos orar. Aquele grupo de intercessão para orar. Aí, um dia, a mãe procurou, no mês de dezembro, me lembro disso. Dezembro, né, pastor João? Natal. E mais, né? O velhinho, tá? Não é? Deus, presente para lá, para cá, não há nenhum problema. Mas a mãe tinha discernimento. Pastor, só acredita que a minha filha, o fulano, levaram o filho, aí já tinha um ano ou dois, foi apresentar ao Senhor.
assumirem um compromisso que é criar aquela criança, pastor João, nos caminhos do Senhor. Eles podem ter esquecido, mas a eternidade não esquece, pastor João. Fica registrado na eternidade. Só acredita, pastor, que eles levaram o meu netinho lá no shopping. Fizeram uma... Como é que fala? Não, mas tem um nome que fala. Quando tiram um monte de foto. Hein? Esse negócio aí. Mas é mesmo. Pastor, o que tem isso? Eu não tenho nada com isso, meus irmãos. Faça com seu filho o que você quiser. Mas eles apresentaram a criança ao Senhor. Ela era do Senhor. Esqueceram disso. Daqui uns dias, passou mais uns meses, a mãe chorando. Pastor Daniel, estou ensinando agora o menino a dançar. Naquela época, pastor João, tinha uma artista famosa da TV, que era chamada Rainha das Crianças. Você lembra, pastor João? Lembra mesmo? Sabe quem é? Quem não sabe, depois procura que eu vou falar. Pastor, está ensinando a criança, né, a dançar as músicas. Colocamos o grupo para orar, jejuar. O que você vai fazer o quê? Eles são pais, né, pastor João? Faz com o filho que acharem melhor. Sabe o que o senhor falou? O senhor mostrou? Eu me lembrei aqui agora, meus irmãos. Tem anos isso. O senhor mostrou. Eles não são convertidos. Como? Quando o senhor mostrou aqui no grupo da sessão, eu fiquei até preocupado com a pessoa que entregou a revelação. Como? O camarada é filho de pastor. A menina é tecladista da igreja. Cantava na igreja. Não são convertidos. Pode parar. Eu vou parar. Não tem mais compromisso comigo. Eles não têm mais interesse na minha presença. Não tem. Eles fazem o que ele quer, o que eles querem agora. Eu estou dando discernimento dos nossos que o Senhor deu. Resultado, meus irmãos, resultado. Quando esse garotinho chegou ali para os 8, 9 anos, eles separaram, pastor João. O casal separou. Infelizmente, eu já esperava isso. Separou. E o garotinho não queria mais ficar com eles. Foi uma dificuldade. Eu sabia porque a mãe era da igreja, uma serva convertida. Meus irmãos, quando ele entrou, um pouquinho mais adolescente, migrou para as drogas. O negócio foi tão sério, foi tão triste que eles mudaram de país. Os dois mudaram. Do que começou a acontecer envolvendo este casal e este menino. Pastor, o senhor está fazendo medo? Eu fazendo medo? Estou contando a experiência. Consultei o Senhor para contar a experiência. E os irmãos viram o texto que o Senhor deu. Eu estou falando aqui, meus irmãos, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Se tem valor para você a experiência, guarde. Se não tem, joga fora. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui uma coisa. Eu estou aqui nesta noite e você também está aqui, e você que nos assiste também, porque o Senhor roga ao Pai por mim e por ti, para que a minha fé e a sua não desfaleça. E quando nós nos convertermos, o Espírito Santo vai dirigir completamente a nossa vida. Você tem interesse nisso? Não tenho, pastor. O meu interesse é vir na igreja o dia que eu quiser. O dia que eu não quiser mais jogar videogame, aí eu venho na igreja. O dia que eu não tiver nada para fazer, eu venho na igreja. Se você não é convertido, não é convertido. Eu amo a casa do Senhor, pastor. Eu sinto falta da casa do Senhor. Eu sinto falta de ver meus irmãos e minhas irmãs.
mesmo com os meus defeitos, mas eu desejo a cada um deles de verdade, pastor, do fundo do meu coração, eu desejo a cada um deles a paz do Senhor Jesus. Você é convertido, a irmã é convertida. Vamos ficar de pé.